Já iniciou? Então, eu vou continuar com a seguinte proposição. Tá? Seja proposição. Proposiçãozinha simples, tá? Seja xn uma sequência. Xn, n maior do que igual a k, uma sequência, com xn maior do que igual a zero, qualquer que seja n maior do que igual a k, tá? Lembrando que n é natural, só para enfatizar isso, para reforçar isso, qualquer que seja n pertencente a n índice k. Aí, uma coisa bem simples, tá? É o seguinte, se essa série somatória de x igual a k até mais infinita, né? A série. Se essa série diverge, então, tá? Se essa série diverge, então essa série é igual a quanto? Mais infinito. É parecido, né, com o resultado de integral imprópria, tá? A integral imprópria de uma função não negativa no intervalo a mais infinito, se ela diverge, ela tem que ser mais infinito. Isso porque, ó, a prova disso é simples. Prova. Tá? Isso aqui é só para você ter com certeza o valor, né? Então, admita as hipóteses, tá? Admita as hipóteses. Vou colocar aqui, tá? Tá bom. Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? Xn é a sequência com xn maior que ou igual a zero. E a série é o quê? Diverge. Tá? Então, admitindo as hipóteses, seja Sn, n, maior do que ou igual a k, o quê? A sequência de somas parciais da série somatório de igual a zero a mais infinito de x, tá? Tá bom? Tá certo? Temos que essa sequência ela é crescente, porque é a sequência de somas parciais. Sequência você está sempre, né? Quem é o Sn? Quem é? É o xk mais pontinho, pontinho, até o xn. Então, como para obter o Sn mais 1, eu vou somar o xn mais 1, isso não vai diminuir. Ou permanece igual, ou aumenta, porque todos os termos são maiores ou igual a zero. Então, tem-se que essa sequência é o quê? Crescente. Aí, se essa sequência fosse limitada superiormente, ela sendo crescente e limitada superiormente, ela convergiria. Mas ela não converge, por quê? Porque o que é que diz aqui? Que é a hipótese. A série diverge. O que é que a série? O que significa a série diverge? É que a sua sequência de somas parciais não converge.
Tá bom? Tá bom? Então, a conclusão é que logo Sn, n maior do que ou igual a k, não é o quê? Limitada superiormente. A sequência não é, porque se ela fosse, se a sequência é limitada superiormente, sendo ela crescente, então ela converge, tá? Então ela não é limitada superiormente. E como se trata de uma sequência crescente e não limitada superiormente, o seu limite é quanto? Mais infinito. E, assim, o limite de Sn, com n tendendo a mais infinito, isso é igual a mais infinito. Ou seja, por esse limite ser a série, tá? Por isso é ou seja, a mesma coisa dizer que essa série é igual a mais infinito. Então, se uma série de termos não negativos, termos são os termos da sequência, tá? Se uma série de termos não negativos, ela diverge, então essa série é igual a mais infinito, tá? Ou seja, tem um limite, só que o limite é mais infinito, tá? Tá bom? Porque a sequência ela é crescente, ela não pode ser limitada superiormente, por quê? Porque senão ela ia convergir, mas ela não converge, porque ela é, tá? O limite dessa sequência é a série, mas a série, a hipótese é que ela diverge. Chega à conclusão isso aí. O mesmo resultado vale, pessoal, ó, se eu trocar aqui, sendo xn, o quê? Menor do que ou igual a zero. Aí qual é a conclusão? Se a série diverge, ela é igual a quanto? Menos infinito. Porque o argumento vai ser parecido. Porque quando eu monto a sequência de somas parciais, a sequência de somas parciais vai ser decrescente. Aí ela não pode ser limitada inferiormente, porque se ela fosse limitada inferiormente, ela convergia. Como ela não é limitada inferiormente, e ela sendo decrescente, o seu limite é menos infinito, tá? Tudo passa pela sequência de somas parciais. Por quê? Porque, por definição, a série é o limite da sua sequência de somas parciais. E lembrando, nós dizemos que a série converge quando a sua sequência de somas parciais converge. Ok? Portanto, pessoal, olha o seguinte, sai daí, seguinte coisa, isso aqui encerra a demonstração, tá? E aí eu concluo que a série, essa série somatória de n igual a zero a mais infinito, tá? Você entende, tanto faz eu usar n como i aqui, vai depender, é tudo uma questão de escopo, tudo uma questão de contexto. Somatória de n igual a zero a mais infinito, de n2 mais 1 sobre 3n2 mais n, tá? Vou pegar n igual a 1, né? Tem que pegar n igual a 1. Se eu botei 3n2 mais n igual a 1, não pode ser zero. Tá? Essa série, essa série aí, ela diverge. Por que ela diverge? Ela diverge por quê? Porque o limite da sua sequência geradora, tá? O limite da sua sequência geradora é igual a quanto? 1/3, não é zero. Tá? Se uma série converge,
o limite da sua sequência geradora é zero. Portanto, se o limite da sua sequência geradora não é zero, a série diverge. Tá aí? Então, a série diverge. Daí, como todos os termos da série são positivos, né? Como N2 mais 1 sobre 3N2 mais N, como isso aqui é positivo e, portanto, maior do que ou igual a zero, qualquer que seja N pertencente a N1, que é o N asterisco, então o valor da série é igual a quanto? Tá? O valor da série é igual a quanto? Mais infinito. Tá? A série é igual a mais infinito. Entendido? Tá? Viu o que é que vem a seguir? Nas minhas notas aqui. Nas notas. Assim, vamos ao teste. Ao teste, chama teste de comparação. Você verá vários testes bem interessantes de convergência de série, critérios de convergência de série. Mas todos eles, cada um deles, deriva desse teste que eu vou colocar aqui, que é o teste da comparação. O teste da comparação é o seguinte, ó. Proposição. Ou teorema, tá? Vou colocar como teorema. Sejam... essas são bem importantes, tá? Sejam... Mas tudo proposição. Sejam xn n maior do que ou igual a k e yn n maior do que ou igual a k, sequências tais que há um teste análogo a esse, análogo. Isso é o análogo do teste da comparação para a convergência de integral imprópria. Análogo, estou dizendo que é análogo, não estou dizendo que é a mesma coisa, tá? Seja o xn n maior a k, yn n maior a sequência tais que 0 é menor do que igual a yn, que é menor ou igual a que é menor que ou igual a xn, que é menor que ou igual a yn, qualquer que seja n maior do que ou igual a k. Sequência nessa condição, tá certo? Aí o teorema é o seguinte, ó, como ele é bem intuitivo, é bem plausível, ó. Se essa série aqui, ó, somatória de n igual a k, a mais infinito, de yn, se essa série converge, então essa série aqui, ó, converge. Mas observe a hipótese, ó. Xn menor do que igual a yn e cada xn maior do que igual a zero. Ou seja, as duas séries são séries formadas por termos não negativos. Não negativos, tá? Qual a diferença de dizer que os termos são positivos e de dizer que eles são não negativos? Isso aqui eu estou dizendo que x é positivo. E aqui eu estou dizendo que ele não é negativo. Há uma diferença. Tá? Esse intervalo aqui é o intervalo dos números reais positivos. Esse intervalo aqui é o intervalo dos números reais não negativos. Esse intervalo aqui é o intervalo dos números reais negativos, enquanto esse é o intervalo dos números reais não positivos. Tá? Claro, tem que ser isso. Tá? Então essa série converge, então essa converge. E se
Essa série aqui, ó. Tem que ser o mesmo. Hã? Tem que ser o mesmo. Não precisa ser o mesmo. Pode comer Se deixa eu colocar aqui, tá? Tá, eu coloco dessa forma, mas você vai ver que não precisa ser o mesmo. Se a somatória de n igual a k, a mais infinito, de xn, se essa série diverge, então, tá? Então, essa série aqui do yn diverge. Né? E daqui sai como corolário, se isso aqui for provado, sai como corolário, que as duas não precisam começar do mesmo K. As duas essa pode começar do K1, essa pode começar do K2, e basta que essa desigualdade seja verdadeira para todo n maior do que ou igual a um certo n0. N0 maior do que ou igual a K1, maior do que a K2. Porque aí, ó, se essa série converge começando do K1, ela converge começando do N0. Aí você aplica o termo, a série, essa daqui começando do N0 converge. E se essa se essa começando do K2 converge, começando do N0 converge. Aí essa começando do N0 converge e, portanto, começando de K1 converge. Entendido? Para facilitar o enunciado, eu coloco tudo começando do mesmo K. Mas aí você usa o resultado, que a convergência de duas séries não muda se elas é a mesma, a convergência é a mesma, se elas diferem por uma quantidade finita de parcelas. Ou seja, se uma converge, a outra converge, se uma é mais infinita, a outra é mais infinita, se uma é menos infinita, a outra é menos infinita. Tá? E se uma não existe, a outra não existe. Ok? Pronto, respondido isso, agora vamos à prova. E esse é o teste, no sentido de que cada um dos outros testes que vocês verão a seguir, teste da razão, tá? Teste da razão, que é o mais usado, tá? É o mais interessante, mas é consequência desse aqui, do teste da comparação. Vamos lá? E faltou botar aqui um resultado, uma coisa aqui que você não pode esquecer, que é a generalização da desigualdade triangular. Ela converge, vou até destacar em preto, ela converge com somatória de n igual a k a mais infinito de xn menor do que ou igual a somatória de n igual a k a mais infinito de yn. Certo? Isso é fundamental. E se essa série aqui diverge, então a somatória de n igual a k a mais infinito de yn também diverge. Diga. A gente sempre trabalha com desigualdades. Hã? A gente sempre vai trabalhar com essas desigualdades. É como aparece, tá? Os testes, por isso é teste da comparação, tá? A prova disso, tá? Então, admita as hipóteses iniciais, tá certo? Admita as hipóteses que são essas hipóteses iniciais aqui, tá certo? Então, tá? Suponha, vou botar aqui para ficar bonito, que 0 é menor do que igual a xn, que é menor do que igual a yn, qualquer que seja n, maior do que igual a k. Tá? Admita as hipóteses, fica mal colocado, porque são duas seções. Aqui a hipótese é uma, aqui a hipótese é outra, tá? Então, vamos ver. Daí, sejam Sn, n maior do que ou igual a k, a sequência de somas parciais da primeira série, somatória de
I igual a K, a mais